E sem delongas, para a gente não perder nada do que o Senhor tem para a gente hoje, já foi convidando aqui o pastor Wilson para conduzir o pastor Giovanni. Estará conosco aqui ministrando a palavra nessa tarde. Hoje nós teremos 4 plenárias incríveis, irmãos. O Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. O pastor Wilson vai orar pelo pastor Giovanni. Boa noite, igreja. Boa tarde, igreja. A paz de Cristo Jesus, amém? Estenda sua mão em direção ao pastor Giovanni. Estaremos assim orando pela sua vida, entendendo que o Senhor já colocou essa mensagem no seu coração para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade. Está aqui para ouvir mais uma vez o Senhor falar em nossos corações. Que o pastor Giovanni não venha trazer uma palavra de autoajuda, mas uma ajuda que vem do alto para os nossos corações. E que nós, ao findar esta conferência, possamos sair daqui com nossos corações repleto, alegre, de poder, ó Deus, ter uma arma maior a nosso favor em propagar o Evangelho de Cristo em toda a nação. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o pastor Giovanni Rabelo, sou da cidade de Juiz de Fora. Tive o privilégio de conhecer o pastor Edmilson, né? Nossa conferência Paixão Contagiante em Belo Horizonte, e foi uma amizade, uma conexão que ficou, e estamos aqui juntos para a glória de Deus. Também o pastor Alfredo, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio, amém? Um grande desafio, né? Sábado à tarde, mas sabemos que se você veio, é porque queima no seu coração o desejo por multiplicação. E você é alguém muito importante nessa tarde, porque o que você vai ouvir nessa tarde não vai parar em você. Deus quer que você multiplique na vida de outras pessoas. Amém? E Deus fala com quem está presente. Se você está presente, Deus vai falar com você. Amém? É você que tinha que vir, é você que tinha que estar aqui, e eu tenho certeza que Deus vai trazer para a sua vida uma palavra muito profunda, e vai mexer, de fato, com a sua estrutura, e vai impulsionar você a fazer aquilo que eu acredito que você já está fazendo, mas com ainda mais entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego theos. Entusiasmo quer dizer a alegria de Deus brotando de dentro de nós. Eu tenho certeza que essa igreja, que essa casa, ela vai expandir ainda mais aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Amém? Glória a Deus. Já assim, fui apresentado a um café delicioso, viu? Que café gostoso. Um pudim de leite condensado que não deu tempo para poder comer. Se eu guardo um pedaço para mim lá, por favor. Falei para minha esposa que esse era o último final de semana que eu iria comer, sabe, sem medir o nível de açúcar. Amém? Então, que bom que eu estou aqui, viu? Glória a Deus. Meu amigo, companheiro, Tássio, que é um líder de célula na cidade de Juiz de Fora também. Deus fez uma obra maravilhosa na vida do Tássio. O Tássio, a esposa dele orou por ele durante 10 anos, irmãos. O marido difícil, né? O seu não é assim, mas o da esposa dele, que é ele, era um homem difícil. Mas o Espírito Santo quebrantou a vida do Tássio. A esposa dele tinha que buscá-lo no bar todas as tardes. E ali ele ficava ali, né, com uma camisa do Flamengo, torcendo no bar. Olha que libertação, irmãos. Deus é bom. E hoje ele está aqui, é um líder excelente, um líder multiplicador, já caminhando para a supervisão, para você ver o quanto que Deus é bom, quanto que o Espírito Santo alcança a vida de pessoas e as pessoas são transformadas. Então eu estou muito feliz de estar com você. A Igreja Sem Limites por Jesus manda um abraço para todos vocês, amém? Queridos, eu quero compartilhar com você, claro que você tem recebido muitas palavras abençoadas nessa conferência. Tenho certeza que
ainda virão muitas outras palavras que vão impactar a sua vida, mas eu quero compartilhar com você Atos capítulo 1, verso 8, nós vamos caminhar juntos aqui nessa tarde, e eu tenho certeza que nós receberemos muito de Deus, em nome de Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Eu estou muito feliz. Sabia que aqui, nesse auditório, tem uma multidão aqui dentro? Você sabia disso? Que coisa boa, irmãos. Não cabe mais pessoas aqui. A gente vai ter que alargar essas tendas. Dentro de você tem uma multidão. Amém? É importante nós acreditarmos nisso, porque às vezes nós nos movemos por aquilo que nós vemos. Só que Deus não chamou ninguém para se mover de acordo com o que você vê. Deus nos chamou para nos movermos através da fé. Amém? E a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Então, se eu ainda estou esperando, eu não estou, humanamente falando, não estou vendo. Mas a espera, ou seja, do verbo esperançar, faz você esperar, não parado no mesmo lugar, mas caminhando, acreditando em uma intervenção de Deus para a sua vida. Eu creio muito, quando eu vou num ambiente, a primeira coisa que eu procuro perceber é o nível de unção. Porque se falta unção, faltou tudo, querido. Se falta a presença de Deus, faltou tudo. Não adianta nada nós termos um ambiente bonito, limpo, mas se não tem a presença de Deus. Agora, quando tem a presença de Deus, tire os olhos daquilo que é natural e coloque os olhos naquilo que é sobrenatural, porque a presença de Deus pode mudar tudo. Amém? E ela pode mudar, com certeza. E essa narrativa da Bíblia em Atos 1:8, com certeza vocês, para trazer esse tema à tona, vocês já oraram, já jejuaram, já buscaram a Deus, para que Ele direcionasse o tema dessa conferência. E não foi à toa que você está aqui hoje com esse coração queimando. E aqui diz, mas receberão poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão as minhas testemunhas. Eu sou apaixonado por essa narrativa da Bíblia, que é realmente uma narrativa que mexe com as minhas convicções. Quando eu comecei o ministério, eu me converti numa igreja quando eu tinha 14 anos, chamada Casa da Bênção, e ali eu tive a minha primeira experiência com Jesus, e foi uma experiência transformadora. Logo após eu fui para a Igreja Batista, fazer o meu seminário, fiz o seminário batista, e fui me formando para o ministério, fui me capacitando, fui crescendo na fé, mas aquela raiz ficou no meu coração. E aí eu pastoreei durante muito tempo, jovens da Igreja Batista, na cidade de Juiz de Fora. Era um pastor de jovens e era um pastor de jovens solteiro. Que desafio, meus irmãos. Se tiver algum solteiro aqui, eu vou orar por você depois, porque no ministério solteiro é um desafio. Na verdade, era um desafio até eu aprender que ser solteiro é uma bênção. Eu fiquei carregando aquele desafio durante muito tempo. Aí depois eu me casei, eu aprendi, pastor, que ser solteiro é uma bênção. Porque as pessoas, elas medem as suas condições, né? As pessoas falam, meu ministério não rompe porque eu ainda não tenho uma esposa, ou porque eu ainda não me casei, mas Deus é um Deus ilimitado, amém? Nada pode limitar você. Me casei com uma esposa linda, maravilhosa, a Mariana, uma mulher de Deus. Tenho 3 filhos, Maria, que vai fazer agora 4 anos, João, com 2 anos, e a Ana, com 4 meses, irmãos. Então, eu estou saindo daquela luta de acordar todas as madrugadas. Quem aqui tem um bebê sabe o que eu estou dizendo. Então, eu tenho uma família que é a minha base, que é uma estrutura que eu tenho e que me alegra muito. E fui pastoreando até me tornar pastor em uma unidade da Igreja Batista, Getsemane, e pastoreei durante algum tempo aquela unidade, até chegar o tempo da pandemia, no qual o pastor Jorge Linhares
emancipou algumas igrejas e eu fui uma dessas missões que foram emancipadas. Encontrei o pastor Wagner Carvalho e ali começamos uma linda amizade, uma mentoria, e hoje nós transicionamos para uma igreja em célula. Nós temos uma igreja hoje que praticamente toda ela está em célula. Nós fomos para um galpão na cidade de Juiz de Fora e ali estamos fluindo para a glória de Deus. Ali estamos rompendo para a glória de Deus. Eu tenho uma formação em psicologia, me formei há mais ou menos 3, 4 anos atrás nessa profissão. Atendi durante muito tempo como clínico, depois montei uma empresa de consultoria para empresas, RH, e depois Deus foi me transicionando cada vez mais profundamente para o ministério. E eu conheci a minha esposa num período de oração chamado 12 horas de oração e jejum. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma esposa para a minha vida, e aí o Espírito Santo falou que eu não tinha que pedir uma esposa, eu tinha que pedir mais unção, mais graça de Deus, mais presença de Deus, porque a esposa é bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Deus é quem nos dá quando Ele vê que nós estamos preparados. Tem coisas que eu pedi a Deus e eu percebia que eu não recebia porque eu não estava preparado. Deus já tem tudo para nós, mas agora Ele quer nos preparar, nos moldar, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aí nos casamos e hoje temos um ministério que tem impactado a vida de muitas pessoas. Quando eu olho para essa narrativa da Bíblia, porque ela faz parte da minha história, ela faz parte da minha história com Deus, porque quando eu vejo Deus derramando poder, quando eu vejo Deus derramando graça sobre a vida dos seus discípulos, eu percebo que o Evangelho, ele é ilimitado, querido. Não há limites para Deus fazer algo em você e também fazer através de você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é um poder, não é uma exousia, não é algo humano, político, não é um cargo que você recebe, mas é a unção de Deus que você carrega e ela derrama sobre a sua vida a autoridade. Então esse versículo 8 aqui, do capítulo 1, é uma chave para as nossas vidas, é de fato um direcionamento para nós. Recebereis poder, essa palavra dunamis, que significa poder miraculoso, capacidade sobrenatural. Então, se nós estamos falando de ir até os confins da terra, se nós estamos falando de avançar como igreja do Senhor, nós precisamos nada mais e nada menos que o próprio Deus. O próprio Deus, querido, é Ele que vai nos fazer romper, é Ele que vai fazer com que nós nos multipliquemos, é Ele que vai fazer algo extraordinário em nós e através das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos constantemente buscá-lo. Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. E é o mesmo poder que Lucas fala lá em Lucas 24, 49, que diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Existe uma permanência em Deus, existe uma busca intensa pela presença de Deus, independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades, nós precisamos permanecer e continuar buscando. Nós temos um costume de ver as coisas acontecendo e nos motivarmos a isso. Nós temos o costume de olhar para algo e ver, isso vai dar certo. E aí nós nos empolgamos e vamos com essa convicção humana. Mas geralmente quando Deus quer nos usar para algo grandioso, para algo maravilhoso, o que mais nós encontramos na nossa trajetória são as impossibilidades. Não vai dar certo. Eu tenho certeza que ao organizar uma conferência como essa e colocar uma programação sábado à tarde, às 15 horas da tarde, a gente até pensa assim: meu Deus, nesse horário vai ser difícil encontrar alguém. A gente até pensa que talvez vai vir a minoria, mas eu digo para você, vocês estão de parabéns, porque o que eu tenho visto aqui é um povo sedento pela presença de Deus. E eu nunca vi o avivamento começar com a maioria, ele começa com a minoria, para que ele possa impactar a maioria, querido. É isso mesmo, é de um a um, é a convicção que nós temos de que Deus nos chamou. Todo líder, todo pastor tem que ter essa convicção. Nós não podemos nos apegar naquilo que os nossos olhos veem,
Nós não podemos nos apegar nos nossos recursos humanos. Nós não podemos nos apegar na nossa oratória, na nossa capacidade de falar. Não, nós devemos nos apegar na promessa de Deus. Essa promessa que vai nos fazer ir até os lugares que Deus quer nos enviar. Essa promessa que vai quebrar barreiras. Essa promessa que vai, todos os dias, nos levantar e dizer, querido, é possível. Tudo é possível ao que crê. Então a ideia aqui é ser imergido, envolvido, habitado pelo Espírito Santo. Esse é o propósito, ser cheio do Espírito Santo, transbordar o Espírito Santo, não para uma performance, não para você mudar o seu estilo de voz, mas é para você cumprir a missão que Deus deu para você. Amém? Então o Espírito Santo não é para eu aparecer, meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo aqui, gente. Vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Eu estou cheio dele, não é para eu aparecer, mas é para eu cumprir a missão que Deus me deu. Amém? Tem muitas pessoas que querem demonstrar, sim, os seus dons, os seus talentos, querem demonstrar a sua performance, mas não foi para isso que o Espírito Santo foi derramado em nós. Ele foi derramado em nós para cumprirmos fielmente a missão de Cristo para a igreja. Você está entendendo? Ele está em nós. E o texto fala que nós seremos testemunhas. Você pode repetir comigo? Testemunhas. Quem aqui quer ser testemunha de Cristo? Levanta sua mão bem alta. Glória a Deus, querido, que bom que você aceitou esse desafio, amém? A palavra testemunho, no seu sentido original, quer dizer mártir. Sabe o que é mártir? Alguém que morre. Quem quer morrer? Diminuiu as mãos, irmãos. Nós temos um chamado para morrer para o mundo a cada dia, querido. Não tem como nós cumprirmos aquilo que Deus quer que nós cumpramos, se nós não morrermos para nós mesmos. Não tem como ir até os confins da terra se nós não morrermos para nós mesmos. Então a palavra testemunho quer dizer mártir, não é apenas alguém que fala, amém? Não é apenas alguém que fala, mas que vive a verdade, e declarando com as suas ações e com as suas atitudes, que não vive mais você, mas Cristo vive através de você. Então, o verdadeiro testemunho de Cristo é alguém que testemunha com a própria vida. Não vive mais eu, mas Cristo vive através de mim. Então, o testemunho não é uma performance que eu conto, o testemunho não é uma performance que eu vivo, o testemunho é, sim, uma transformação de mente, uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Romanos 12:12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, ser testemunho de Cristo é você morrer a cada dia para você mesmo, para as suas vontades, para os seus desejos, para o seu ego, para a sua performance, e você desejar intensamente viver o propósito de Deus. Quem aqui é líder de um grupo de crescimento, de um grupo pequeno, de uma célula? Tem algum líder aqui? Que coisa linda, gente. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Quando eu comecei a pastorear a igreja, há um tempo atrás, nós não tínhamos transicionado ainda. E a transição mexeu muito com as minhas convicções. E eu comecei um grupo de crescimento na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. E o nosso grupo de crescimento, ele começou ali no bairro, no local que eu moro, e vai fazer 1 ano. Semana que vem, o meu grupo de crescimento faz 1 ano. Amém? Em 1 ano, nós construímos um gráfico para o nosso grupo de crescimento. Em 1 ano, nós batizamos, em nome de Jesus, 5 pessoas. Amém? 5 pessoas. Em 1 ano, nós já agendamos a multiplicação do nosso grupo de crescimento, que multiplica esse ano. Então, desse grupo de crescimento, 5 pessoas foram alcançadas por Cristo e líderes foram levantados, e nós teremos mais um grupo de crescimento desse que nós temos hoje. Como que nós realizamos isso? Através do poder de Deus. E eu achava que eu, como pastor da igreja,
Não ia caber gente na minha casa, irmãos. Eu pensava assim, todo mundo vai vir para me ouvir falar, mas eu entendi que era o perdido que estava indo na minha casa. Era alguém que não me via como um pastor, como alguém que carregava um título, e a única coisa que a pessoa podia perceber na minha vida não era o título de pastor, mas era a unção de Deus sobre a minha vida. É justamente isso que nós temos que entender, que Deus quer levantar pessoas para cumprir um propósito que, humanamente falando, é impossível. É impossível, irmãos. Mas com o poder de Deus, nós rompemos com todas as barreiras. Então, muitos querem ser seguidores de Jesus, poucos querem ser testemunhas de Cristo. Porque a testemunha, ela vai apresentar suas cicatrizes. A testemunha, ela vai entender que as pessoas vão ouvir aquilo que você morreu, aquilo que você deixou para trás, aquilo que você abandonou. E diz que até os confins da terra. Sabe o que eu entendo dessa parte? É uma parte muito profunda, mas algo que eu quero deixar para você nessa tarde é: não há limites para Deus. Amém? Fala comigo, não há limites para Deus. Então aqui deixa a minha vida e a sua vida bem tranquilos, porque o que nós estamos realizando é para a glória de Deus. O que você está realizando é para a glória de Deus. E isso nos faz ser, de fato, testemunhas de Cristo. Eu morro a cada dia, irmãos, quando abro a minha casa, quando começo o meu grupo de crescimento, quando recebo pessoas novas, eu morro para o meu conforto, eu morro para as minhas vontades, eu morro para o desejo intenso de descansar mais cedo, eu morro com o meu temperamento de ser uma pessoa muito, muito agitada, uma pessoa muito acelerada, e que muitas das vezes eu não tenho paciência para ouvir alguém, e eu ouvindo na minha sala um perdido, alguém que ainda não tem Jesus. Essa semana, para evangelizar um vizinho meu, que é capitão da polícia militar, ele me desafiou, ele falou assim: vamos caminhar comigo? E eu falei, claro que vamos, pastor. Uma vida intencional, claro que vamos. Está combinado então? Ele falou, então tá bom, 5h30 eu estou na porta da sua casa. Eu falei, mas eu achei que era 9 horas a caminhada. Eu achei que a caminhada era 8 horas, 5h30 da manhã, pastor. E eu aceitei esse desafio. E eu estava conversando com ele, ao mesmo tempo conversando com Deus, e a minha conversa com ele era ouvir a história dele, e a minha conversa com Deus é, que furada, Senhor. Por que eu aceitei isso, Deus? Onde que eu estou com a minha cabeça, 5h30 da manhã, saí para fazer uma caminhada? Mas o Espírito Santo me disse, você está levando a minha presença para Ele. E talvez se alguém falasse para mim, vamos fazer uma viagem para tal lugar, vamos fazer um evento, talvez para mim aquilo ali, sabe, que é algo muito bom, algo muito prazeroso, mas talvez para mim aquilo ali era a única forma de ir até os confins da terra. Um evento. Vamos fazer uma conferência e chamar pessoas famosas, um cantor famoso. Para mim, era ir até os confins da terra. Mas eu descobri que ir até os confins da terra é ganhar o meu vizinho para Jesus. Eu descobri que até os confins da terra é ganhar um amigo da faculdade para Jesus. Eu descobri que ir até os confins da terra é ganhar um parente que está perdido para Jesus. É você olhar para o seu redor, a cidade que você mora, a sua Jerusalém, a cidade que você mora, é o lugar que Deus está te chamando para ganhar vidas para Jesus. Vidas para Jesus. Talvez eu não vá para o campo missionário, talvez em algum lugar distante, mas na igreja que eu pastoreio, podem nascer muitos missionários. Talvez, querido, você não vai se tornar um pastor relevante na sociedade, mas as pessoas que tiveram contato com Jesus através da sua vida se tornarão relevantes. Por isso que é importante nós entendermos que o que nós fazemos não é para nós, mas é para o reino de Deus. A pregação do Evangelho não é para a nossa autopromoção, não é para a autopromoção da nossa comunidade, mas é para a promoção do reino de Deus. Ser testemunha de Cristo é falar que diminua eu, mas que Cristo viva através da minha vida. Isso nos dá, sim, esse entusiasmo, isso nos dá essa missão,
Sabe, não é uma missão qualquer, mas é a certeza de que nós estamos no caminho certo, querido. No mundo de dúvida, no mundo de pessoas que estão retrocedendo, no mundo de pessoas que não querem se envolver, Deus está chamando a mim e a você para nos envolvermos e vivermos o que tem de maior prazer na face dessa terra, é ser obediente ao Espírito Santo. A pessoa mais importante hoje que tem aqui, não é o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais importante hoje é o Espírito Santo. É Ele, querido. A pessoa mais importante está dizendo para mim e a você: eu vou encher você, eu vou capacitar você, eu vou dar para você sabedoria, eu vou dar para você estratégia, eu vou dar para você recurso. Para quê? Para você fazer a minha vontade. Meu Deus. Não há distância para Deus, não há limite para Deus, não há falta de recurso para Deus, não há nada que impeça o agir de Deus. Você está entendendo até aqui? Então Jesus está dizendo: vocês vão alcançar cada fronteira, vocês vão alcançar cada família, cada cultura, cada povo, até os confins da terra, querido. Creia nisso em nome de Jesus. Que privilégio nós estamos tendo hoje. Que privilégio essa igreja está tendo desde o início dessa conferência. Que privilégio você tem de ganhar os seus amigos para Jesus. De trazer os seus amigos para um lugar tão abençoado como este. De trazer o seu marido, a sua casa, a sua família. Quando eu olho para a vida da esposa do Tasso, uma mulher que batalhou por um casamento, batalhou para a conversão de um marido durante 10 anos. 10 anos, irmãos. Numa sociedade que, se o marido não for um cara que vai ser legal com a esposa já está indo embora, já está mandando embora, já está pedindo o divórcio, mas uma esposa que decide dobrar os seus joelhos e falar assim: eu acredito na conversão do meu marido. Eu acredito na transformação da vida dele. Isso aconteceu. Mas não foi uma conversão de alguém que chegou, aceitou Jesus e se tornou mais um membro. Se tornou mais um. Mas foi uma conversão de alguém que está indo até os confins da terra. De alguém que está multiplicando. Então é isso que esse texto tem para nós. A missão não começou em Atos, mas no coração de Deus. No coração de Deus há multiplicação. No coração de Deus há um desejo de que nós cresçamos e nos multipliquemos em tudo. Gênesis capítulo 12, verso 3, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você tem noção a grandiosidade dessa palavra, querido? Não é para nós nos engrandecermos, não é para nós nos acharmos, mas por meio de você, sua família vai ser abençoada. Por meio de você, sua empresa vai ser abençoada, sua casa vai ser abençoada. Por meio dessa casa, dessa igreja, esse bairro, essa cidade está sendo abençoada. Nós temos que valorizar isso. Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, irmãos. Olha, ser uma bênção é o lugar que você chegar, o lugar que você colocar os teus pés, irmãos. Deus vai agir através de você. Amém? É isso que Deus está chamando a mim e a você hoje. Será que nós queremos ser uma bênção, ou nós queremos, como dizem por aí, correr atrás da bênção? Não vamos correr atrás da bênção, ela está em algum lugar. Vamos correr atrás da bênção, ela talvez está em algum evento, talvez a bênção está em alguma programação feita por aí. Talvez a bênção está em algum lugar. Não, Deus não disse que a bênção está em algum lugar. Ele diz que nós seremos uma bênção. Amém, querido? É a garantia que nós temos. Senão você vai estar sempre buscando algo diferente, algo que preenche você, algo que dá uma satisfação para você. Porque quando nós pensamos que tem algo fora de nós que vai fazer sentido para nós, nós não vamos ter mais paz.
Nós vamos ficar o tempo todo buscando, o tempo todo procurando. Agora, quando eu tenho certeza que não é fora de mim, não é em um lugar, mas é Deus me enviando a lugares, é Deus me enviando as pessoas, porque eu sou uma bênção. Está definido isso, é nós nos apropriarmos dessa palavra. Mas hoje o que nós estamos vendo por aí, é gente correndo atrás da bênção. E quanto mais você corre, mais você cansa, porque não preenche. Não preenche, a atividade não preenche. O que preenche é o propósito de Deus bem definido dentro de nós. Eu sei quem eu sou e eu sei porque Deus me chamou. Pronto, querido. A dificuldade vai vir? Que venha. A luta vai vir? Que venha. Que venha. Mas eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus está conosco. Eu me lembro quando nós fomos transicionando o nosso local, nós saímos de um local bem pequeno, perto de uma linha de trem, de uma linha ferro, na cidade de Juiz de Fora, e Deus me deu uma direção, e eu olhei um galpão enorme na cidade de Juiz de Fora, um lugar assim, muito grande mesmo, cabe mais de 1000 pessoas, e esse lugar estava totalmente precário, totalmente fora de possibilidade, nós não tínhamos dinheiro no caixa, nós não tínhamos condições, mas nós tínhamos e temos muita fé, muita fé. Então, se você tem fé, você tem tudo, amém? O reino de Deus se move pela fé, não se move pela sua performance. Aí eu estou com vontade de alugar isso, eu estou querendo fazer isso. Não é isso que te dá a garantia, mas é a fé em Deus, de que há um propósito de Deus. E meu coração queimou por aquele lugar, queimou, mas queimou mesmo por aquele lugar. Eu fui até a imobiliária para poder tentar fazer alguma negociação, para tentar conversar a respeito daquele lugar, e aquela imobiliária é uma das imobiliárias mais difíceis da cidade, para você poder negociar alguma coisa. Ali tinha que ter um fiador que ganhava até 20 mil reais, e tinha 4 imóveis em seu nome, então aquilo ali estava para não alugar mesmo, porque se você coloca uma condição dessa, é para não alugar. Mas eu comecei a orar e falando, Deus, eu não sei porque eu estou orando por aquele galpão, mas eu estou em transição. Eu estou com o meu coração queimando e eu entendo que o Senhor está nos chamando para ir até os confins da terra, para ganhar muitas pessoas, muitos perdidos na cidade de Juiz de Fora, muitos perdidos, muitos que estão distantes do Senhor. E o meu sogro estava caminhando, ele encontrou com um homem que ele já não via há muito tempo, e esse homem disse para o meu sogro, você está em qual igreja, qual congregação? O meu sogro disse, eu estou com o meu genro e nós estamos transicionando, tentando alugar um galpão. E esse homem parou o meu sogro e fala assim, por que vocês não alugaram ainda? E o meu sogro disse, porque falta fiador. E aí esse homem, não me conhecendo, ele disse para o meu sogro, eu vou ser o fiador dessa igreja. Eu vou ser alguém que vai emprestar o meu nome para essa igreja. Eu não conhecia esse homem. E ele disse, pede para o seu genro me encontrar em tal lugar, em tal hora. E eu fui numa felicidade, irmãos, com aquele monte de documento da imobiliária. E eu fui, quando eu estava chegando numa avenida de Juiz de Fora, parou uma Land Rover preta com um vidro todo escuro. E eu não dei importância, porque eu falei, eu estou esperando aqui uma outra pessoa. De repente ele abre metade do vidro assim, faz um sinal com a mão, eu vou. Ele pega os documentos dele, todos os documentos, e me entrega, e fala assim, eu vou resolver isso. E quando eu ia pegar na mão, falar obrigado, ele arrancou com o carro e foi embora. Falei, que homem mal educado, hein? Não parou nem para tomar um café, nem para conversar. Mas não era esse o propósito é que Deus estava usando alguém. Amém, querido? Deus estava usando alguém. E aquele homem foi, passado-se algum tempo, ele sumiu. Desapareceu. E outras pessoas foram ver aquele local e acabou que não fechou. E a imobiliária me ligou e disse, você tem um posicionamento para nós? Eu falei, eu ainda não tenho. E eles disseram, então o galpão está guardado para você. Quando você tiver, é só você entrar em contato conosco. Eu falei, será que Deus falou com eles que a gente vai alugar o galpão? Deus fala com pessoas, irmãos, que você nem tem noção. Deus fala com pessoas que você nem imagina. E eu continuei aguardando, depois os documentos chegaram, levei os documentos até
aquele local e nós fechamos o contrato. Alugamos um galpão. E isso foi maravilhoso, porque nós arrumamos um grande problema. Porque depois que o contrato estava fechado, pastor, eu olhei para o galpão e falei, meu Deus, as cadeiras que nós temos não dão um terço desse galpão. O que nós vamos fazer? Mas o Espírito Santo me disse, você tem uma visão. É isso que define, querido, quando você crê em Deus, é a visão de Deus. Você tem uma visão de multidão. Mas não é uma multidão para nós nos engrandecermos. Não é uma multidão para nós falarmos, poxa, fui eu que fiz. Não, não. Mas é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. E ali Deus foi fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Deus foi mudando a nossa história, querido. E nós fizemos, contando a história do Tássio, 12 horas de oração e jejum. E eu nunca imaginei que um perdido iria em 12 horas de oração e jejum. Ia aceitar Jesus em 12 horas de oração e jejum. Irmãos, para trazer alguém num culto de 2 horas, já é quase que você tem que amarrar a pessoa. Mas o Tássio saiu de casa para participar de 12 horas de oração e jejum. E no final de 12 horas de oração e jejum, ele foi no altar entregar a vida para Jesus. Não somente ele, mas muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Muitas pessoas. E hoje, em determinados cultos ou em determinadas conferências, aquele lugar que nós olhávamos para ele e falávamos assim, as nossas cadeiras, ela não dá um terço desse lugar. Esse lugar já está ficando superlotado. Porque vidas estão entregando-se para Jesus. Em nenhum momento nós nos vangloriamos. Em nenhum momento nós declaramos, nós somos, não. A graça de Deus está fazendo isso conosco. Quando Ele te direciona, quando Ele te dá uma direção, querido, não perca tempo de ficar questionando Deus. Seja intenso com Deus. Quando Ele dá uma direção profética para a igreja, para a comunidade que você faz parte. Quando Ele dá uma visão, não fique à margem dessa visão. Desfruta dessa visão, vive essa visão. E a esposa do Tássio foi uma das mulheres que abraçaram a visão, uma das mulheres que disseram para Jesus, eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa. E o que Deus fez com a vida dela, com a casa dela? Resgatou o marido dela. Às vezes por um distanciamento daquilo que Deus tem dado para a igreja local que nós fazemos parte, às vezes por um esfriamento, por uma desconexão, sabe, a igreja está aqui, mas eu estou aqui. Muitas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias quando Deus dá uma direção, quando Deus derrama uma unção. Você precisa estar dizendo assim, Deus, eu estou aqui, derrama sobre mim também essa ousadia, essa capacidade, derrama sobre mim esse desejo de multiplicar, derrama sobre mim porque eu quero ser um agente de avivamento aonde eu for, Senhor. Eu quero ser uma bênção para os meus amigos. Ah, querido, é isso que Deus tem feito conosco. O mundo está sedento por Jesus, querido. Se você não percebeu, o mundo está sedento pela presença de Jesus. E Ele está levantando a mim e a você para fazermos a diferença e cumprirmos o chamado da grande comissão. O Espírito Santo, Ele é para uma missão. O enchimento do Espírito Santo não é apenas para fazer com que você esboce alguma coisa, um determinado nível de conhecimento, não. Mas é para que você fale de Jesus com autoridade. É para que você fale de Jesus com unção. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Sua vida hoje é um testemunho ou uma rotina religiosa? Pensa um pouquinho. Será que nós estamos vivendo uma rotina religiosa ou será que nós estamos dando um testemunho? Você tem uma visão de Deus em sua vida ou você simplesmente olha aquilo do jeito que está, ou você se motiva, ou você se deprime com a cena que você tem visto na sua casa, na sua família. A visão de Deus é um retrato que você tem do futuro. Nós temos muitos retratos do passado, nós temos muitas fotos que nós olhamos essas fotos e percebemos quem nós éramos. Sabe aquela foto de identidade que nós temos? Eu era desse jeito, eu era assim, eu era mais gordinho, eu era mais magrinho, eu tinha um cabelo mais branco, ou eu tinha um cabelo, preto.
Cada um de nós temos uma imagem do passado, mas Deus não quer que você carregue apenas uma imagem do passado. Deus quer que você tenha uma imagem do futuro. E é isso que o Espírito Santo, querido, está dizendo para nós hoje. Deus quer que você tenha uma imagem do futuro. Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Quando você olha para daqui a 10 anos, o que você vê? Qual perspectiva você tem hoje, nessa tarde, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a sua família, quando você olha para o seu ministério, para o seu chamado, qual a sua perspectiva? Ou será que você tem uma perspectiva pequena, vazia, eu sou assim, e daqui a 10 anos eu vou continuar assim? Não, o reino de Deus não é só você permanecer, é você permanecer e você crescer. A permanência gera crescimento. Repita comigo, a permanência gera crescimento. Então, querido, seja intencional, ore pelo perdido, busque a Deus de forma intensa, para que você viva milagres na sua vida. Mas milagres é quando você multiplica. Milagre é quando você, de fato, vê a sua vida multiplicando na vida de outras pessoas. Milagre é quando você ama Jesus. Milagre é quando você deseja Jesus. Quando ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães, a Bíblia fala que os discípulos continuaram indo até Jesus, foram até Jesus, mas de repente Jesus deu uma palavra muito pesada. Ele deu uma palavra mais pesada para aquela multidão. E a multidão que estava ali decidiram ir embora. Aquela multidão que estava lá, eles decidiram abandonar Jesus, mas Pedro que estava ali dizendo, crendo em Deus, e aí Jesus olhou para aqueles discípulos e perguntou, e vocês não vão embora? E Pedro disse, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então nós temos que ter essa convicção em nós, querido. Não preciso ficar andando de um lado para o outro. Eu não preciso ficar procurando uma bênção. Eu sou uma bênção com Jesus. Eu sou uma bênção com Jesus. Eu sou uma bênção para a minha família, eu sou uma bênção para a minha casa, eu sou uma bênção para a minha comunidade. Para de se menosprezar, para de olhar para você com menosprezo, para de olhar para você e achar que você não é capaz, porque a localidade que você está é uma localidade ruim, que a igreja que você está não é uma boa igreja. Para de olhar e menosprezar aquilo que Deus já deu para você, porque Deus vai começar partindo do princípio daquilo que já está na sua mão. Deus vai começar partindo do princípio daquilo que você já tem, do lugar que você já é plantado. Deus vai começar aí, querido, até os confins da terra. Mas não adianta nós querermos nos precipitarmos. Deus já começa comigo, sabe, lá na frente. Não, Deus vai querer que você passe pelo processo. Deus vai passar pelo processo junto com você. E gradativamente, você vai ver a multiplicação de Deus na sua vida. Você vai ver a multiplicação dos dons, a multiplicação dos talentos, a multiplicação da sabedoria, e o Espírito Santo vai dizer, existe alguém que eu posso contar. E se eu posso contar com alguém, eu vou derramar mais poder, eu vou derramar mais autoridade, eu vou derramar mais unção, porque existe alguém que está fazendo a minha vontade, querido. Anseie por ser essa pessoa, deseje ser essa pessoa. Olha, eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma vida poderosa na presença do Eterno. Você vai ter autoridade ao você falar. A igreja, querido, que não faz discípulos, é contrária ao coração de Deus. Nós não podemos ser contrário ao coração de Deus. O Espírito que nos foi dado não é apenas para um culto ou uma reunião, mas para a caminhada até os confins da terra. O Espírito Santo quer que nós nos movemos nele. O reino de Deus é sobre avançar, não é sobre manter, mas multiplicar aquilo que Deus já deu para você. Amém? Não adianta nós ficarmos anos e anos, vamos manter isso aqui, vamos cuidar disso aqui, vamos manter do jeito que está. Não, Deus quer que você tenha uma visão de expansão, para a glória de Deus, querido. Deseje nessa tarde ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Que a unção de Deus mova você, não paralise você. Que a unção de Deus não torne você uma pessoa soberba, uma pessoa, sabe, que não é humilde. Que a unção de Deus torne você uma pessoa simples, mas cheia da presença de Deus. Que você não se ensoberbeça, mas que você não se limite,
Para fazer a vontade de Deus, não há limite. Não há limite territorial, não há limite financeiro, não há limite físico, não há limites para você ser uma bênção. Talvez você perceba, pastor, me faltam algumas coisas, me falta um ajuste na minha área sentimental, me falta, Senhor, um marido, uma esposa, me falta morar num lugar melhor, me falta pintar a minha casa, me falta rebocar, trocar uma porta, uma janela. Não te falta absolutamente nada. Deus já te deu o que você precisa. Te falta a disposição de obedecer, de ir, entender que Deus quer usar você, querido, porque não é nas suas faltas e nem nos seus excessos que Deus vai te usar. Ele vai te usar no poder do Espírito Santo. Então para de falar que falta, é no poder do Espírito Santo. E quando nós nos tornarmos cheios do Espírito Santo, nós perceberemos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós já temos, a igreja tem tudo o que ela precisa. Ela não precisa de um marketing melhor, ela não precisa de uma idealização melhor, de um projeto melhor. Nós já temos o Espírito Santo, e Ele deu a direção, e não foi só a direção, Ele derramou a capacitação para cumprirmos uma missão. Então não é a minha performance. Pastor, o que te faz ser quem você é? É um diploma? Eu não tenho nem diploma na parede. É um curso superior? Que bobeira é essa? O que torna você uma pessoa ungida é a presença de Deus, querido. É a presença de Deus. É a presença de Deus. O que faz você ganhar uma cidade é a presença de Deus. O que faz você multiplicar células em uma universidade tomada de ideologias é a presença de Deus. O que faz a sua casa ser uma casa que vai atrair o perdido é a presença de Deus. Não é uma casa bonita. Pastor, a minha casa é linda, eu vou começar a minha célula, pastor, quando eu colocar um porcelanato na sala. Só assim vou começar a minha célula. Não, começa do jeito que está. Começa do jeito que está. Deixa Deus te usar, na simplicidade. Tem história para contar, tem pessoas que não têm história para contar porque esperam que está tudo bem. Eu vou começar quando tiver tudo bem. Eu vou começar quando tiver tudo certo. Não, começa do jeito que você tem, com o que você tem. E desfruta do poder de Deus na sua vida, querido. Conte um milagre. E milagre só acontece por dependência. Por dependência. Coloque os seus 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus e creia que Ele pode multiplicar. Deus, o que eu tenho é isso. Ele falou, é isso que eu quero. Eu quero o que você tem, porque com o meu poder, eu posso transformar o que você tem. Então entregue a Deus mais. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar em nome de Jesus. Vamos dar um problema para essa comunidade. O maior problema que um pastor gosta de ter é não tem mais espaço aqui nesse lugar. Não tem mais espaço aqui porque os perdidos estão sendo alcançados. Não foi uma transferência de membro de uma outra igreja que fechou, não. Não foi, porque reino de Deus não cresce por transferência. Reino de Deus cresce por novo nascimento. Novo nascimento, querido. A visão é alcançar o perdido. A visão é levar o evangelho. A visão é pregar o evangelho com poder e autoridade até os confins da terra. Que Deus te fortaleça. Tem muita coisa que Deus quer falar com você, nesse dia, nessa noite, mas a minha contribuição nessa tarde é, valorize, honre, clame, busque o poder de Deus para a tua vida. Não há limites para o que Deus pode fazer através de alguém que deseja viver a vontade dEle. Não há limites. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, entregar tudo que foi dito nessa tarde nas suas mãos. Todas as palavras que foram ditas, eu quero colocar nas tuas mãos e pedir a unção do teu Espírito Santo, para que haja entendimento, para que haja prática na vida de cada um, Deus. Meu Deus, aqui estamos entre homens e mulheres do Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos mais. Nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, é uma tarde de sábado. Pastores saíram das suas igrejas,
cidades estão aqui, Pai. Estiveram aqui por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esses filhos estão aqui nessa tarde porque o Senhor incomodou a cada um, talvez chegar em casa cansado do trabalho e pensar, eu vou ficar um pouco aqui, eu só vou à noite, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou e impulsionou cada um a estar aqui, Pai. Deus, não nos falta nada. Talvez entrou alguém aqui com esse sentimento de que me falta alguma coisa, me falta recurso, me falta dinheiro, me falta tempo. Querido, a única coisa que nós precisamos ter é a presença de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas. Levanta as suas mãos e comece a clamar pela presença de Deus na sua vida. Comece a buscar, fala, Deus, eu quero mais, eu anseio por mais, eu desejo mais. Pai, nós entregamos essa conferência, essa tarde nas tuas mãos. Eu sei que ontem foi um divisor de águas, mas hoje o Senhor tem uma nova porção para cada um. Hoje o Senhor tem um banquete colocado na frente de cada um, e cada palavra liberada desse altar, meu Deus, vai ser dunamis na vida dessas pessoas, poder e autoridade sobre essa igreja, meu Pai, ousadia até os confins da terra. Deus, nós entregamos nas tuas mãos e declaramos, nós dependemos da tua presença. Declare, eu dependo da tua presença para ganhar o meu marido, a minha cidade, o meu bairro, a minha empresa, para ganhar a minha comunidade. Eu dependo da tua presença, Senhor, eu dependo da tua presença, e ela já foi enviada, ela já foi derramada sobre a igreja de Jesus. Tem a presença de Deus, ela tem a presença. O apóstolo Paulo disse, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu, irmãos? Recebemos, né? E é só o começo dessa tarde. Pastor, eu quero só compartilhar, enquanto o pastor ministrava aqui, que ele teve que ser desafiado às 5:30 da manhã. 5:30 fazer a caminhada, né? Eu me recordo que recentemente o Senhor, eu já tinha 2 células, irmãos, e o Senhor começou a falar comigo que era para abrir uma outra célula. E essa célula era sábado à noite. Falei, Senhor, sábado à noite, todo sábado à noite. Sábado à noite. Falei, tá bom, Senhor. Aí eu falei pro meu marido assim, falei, mas você vai ser o líder, tá? Célula presencial na minha casa. Vai fazer alguma diferença? Não. Falei, mas você é o líder. E ali nós começamos aquela célula, irmãos. Tivemos que sacrificar o nosso sábado. Eu tenho um primo que eu orava por ele há mais de 15 anos. E começamos aquela célula e ficamos 6 meses orando para ele estar naquela célula. Ele não ia nenhum dia. Na primeira célula desse ano ele foi. Na segunda ele foi. Na terceira ele foi. Quando chegou no musical de Páscoa, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele aceitou Jesus. E começou pela célula. E quando eu vi ele aqui na frente, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque nós sacrificamos o nosso sábado. 2 semanas depois, a companheira dele aceitou Jesus, sabe onde? No gabinete do pastor. E é isso, irmãos. Então, continue com o seu coração aberto para você receber. O Ministério de Louvor vai entoar um louvor agora. Adore ao Senhor, se derrame na presença dEle. Esteja com o seu coração aberto para você receber tudo nessa tarde. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele
nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo, e ele virá, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz, e é ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A igreja declara: e ele, por ele. O som da tua noiva, Jesus, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Mais uma vez. E ele, por ele que eu estou perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. E vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele.
desejam Ele traz. Consigo a sua recompensa e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias, pra terminar é Ele. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.